Irmãos, eu acredito que o mais importante no plano de Deus, o que nós temos que conhecer, é sobre a salvação completa de Deus, a salvação que Deus efetua, qual é o propósito de Deus, não é? Porque Deus nos salvou, todas essas coisas são muito, muito importantes. Eu me lembro que no domingo, depois do culto, estava conversando um pouquinho com o irmão Ivan, e eu estava falando a ele sobre a dificuldade, muitas das vezes, que nós cristãos enfrentamos por, muitas das vezes, não ter um discernimento correto, adequado, no que diz respeito ao propósito de Deus. Isso não é, digamos, de tudo um erro. Apenas não trazemos um bom discernimento sobre questões, por exemplo, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Então nós sabemos que tudo isso está na nossa consciência, e uma pessoa não precisa exatamente ser um salvo, ela não precisa ser um cristão para saber o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Agora, muitas das vezes nós cometemos o erro de atribuir o que é certo a Deus e o que é errado a Satanás. Isso segundo a nossa perspectiva. É como se nós estivéssemos colocando na fonte dessas questões, ou pelo menos desta questão do bem e do mal, mais uma árvore no jardim do Éden. É como se houvesse ali uma terceira árvore. Então Deus colocou a árvore da vida, que representa Ele mesmo, que era a intenção de Deus ao criar o homem, era justamente essa. O homem, não se esqueça que apesar de Deus ter feito Adão, criado Adão sem nenhum pecado, nada, ele só tinha a vida humana. E o desejo de Deus era que ele, Adão, fosse alimentado, que essa vida humana fosse alimentada pela vida de Deus. Por isso Deus colocou no Éden uma árvore, e com tantas árvores que tinha no Éden, e Adão era o responsável de colocar o nome de cada uma delas, estas duas, Deus fez questão de colocar o nome. Uma se chamava a árvore e a outra do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. De maneira que a árvore, a vida provém de uma árvore, e o conhecimento do bem e do mal, o conhecimento, o discernimento do bem e do mal, provém de uma mesma árvore. Dá para entender? Então não são duas coisas. A fonte do bem e do mal, do justo, do certo, é o mesmo. Não são dois. Eu não posso escolher, uma vez que eu estou me alimentando desta árvore, do conhecimento, e o homem viveu, você sabe, séculos se alimentando, e ainda se alimenta desta árvore. Não são poucas as pessoas que se alimentam do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Isso é um perigo para nós crentes, porque nós nos colocamos em uma posição de conhecimento do bem e do mal, de discernimento, nos alimentamos dessas informações. Então nós aprendemos o que é certo, aprendemos o que é bem, aprendemos o que é mal, o que é justo, o que é injusto, e nós construímos a nossa casa, como diz Jesus na sua parábola, então nós edificamos a nossa casa sobre este fundamento, que por fim, que fundamento é este? É uma casa construída sobre areia. Com este conhecimento, Jó edificou uma excelente família. Ele discernia, então ele era uma pessoa, ele conseguiu com seus próprios logros, com seu esforço pessoal, com a sua dedicação, ele conseguiu estruturar uma família extraordinária, conseguiu ganhar muito dinheiro. Era a pessoa, na sua época, mais rica de todo o Oriente, Jó. Agora, é muito difícil quando nós, hoje, que
que já somos cristãos, que recebemos a Cristo, não damos um discernimento correto a isto, porque é muito difícil para Deus, não para nós, para Deus poder fazer algo em nós. Muito difícil. É como eu digo, muitas das vezes combater o mal fora de nós não é difícil. Difícil é combater algo dentro de nós. Disciplinar um filho que é desobediente não é difícil. Difícil é disciplinar um filho obediente. Difícil. Quando se fala em disciplina, muitas das vezes logo pensamos, nós que somos pais, pensamos em bater. Não é bater. A disciplina que eu digo é a disciplina, por exemplo, que nenhum filho gosta quando criança, e às vezes um adolescente, quando tem que acordar às 5, 6 da madrugada, e os pais têm que fazer, é uma disciplina para que ele vai estudar pensando no futuro. A criança não está pensando em estudar, não está pensando em futuro, então ela acha que aquilo é um castigo. Os filhos vão para a escola chorando, resmungando, reclamando, mas na verdade o que os pais estão fazendo é dando a ele uma disciplina para que ele possa colher frutos no futuro. Na verdade, esse é o pai, esta é a mãe que ama. Amém? Amém. Agora, Deus precisa disciplinar-nos. Então, por que Deus teve que fazer isto com Jó? Era bom, era reto. Então, muitas das vezes, nós nos questionamos e dizemos, não é possível que Jó era uma pessoa, e era tudo isso. Mas, infelizmente, ele não tinha passado nenhuma disciplina de Deus. E Deus precisava, porque todos aqueles que Deus recebe como filho, precisa receber a disciplina de Deus. A disciplina de Deus é a prova que nós temos de que Deus verdadeiramente nos ama. E de que nós verdadeiramente somos seus filhos. Amém. Diz em Hebreus que se você não tem a disciplina de Deus, logo, é possível que você não seja filho. Quem sabe, seja um bastardo. É um bastardo. Eu acredito que nós aqui, nenhum de nós aqui, queremos estar na condição de ser bastardo. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Repito, nós somos filhos de Deus. Amém. Aleluia. Agora, esta é a intenção, esse é o projeto de Deus. Deus tinha, portanto, esse projeto. E o homem, nós já sabemos, ele comeu do fruto. Que Deus não disse para ele comer nem de um nem de outro, apenas colocou lá e disse, bom, você escolhe. Quando ele tinha a vida humana e o livre-arbítrio, ele foi escolher o que não devia. E ele passou a viver por isso por todo o tempo. Agora, Jesus, e nós já conhecemos sobre o plano de salvação de Deus. Deus recolheu esta árvore, levou para o céu. Deus recolheu. A árvore do conhecimento, do bem e do mal ficou aqui, mas a árvore da vida, que é Deus mesmo, esse foi recolhido. E o homem não teve mais acesso a esta árvore. Imagina você, quantos anos? 6.000, 4.000 anos? Até Jesus, hoje nós estamos indo para 7.000 anos, não é verdade? Mas durante todo esse período, 4.000 anos antes de Jesus vir à Terra, imagina que a humanidade não tinha acesso à vida de Deus. Não tinham. Eles só tinham acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Jesus, ele veio para cumprir o plano original de Deus. Aleluia. E Amém. qual é o plano original de Deus? É que o homem pudesse alimentar de Deus, é que Deus mesmo fosse vida para o homem. Aleluia. Amém. Agora já não dependia, no Éden dependia do homem, agora já não dependia do homem, agora dependia de Deus. Então Deus diz, bom, já que eles não podem mais chegar até mim, olha a misericórdia de Deus, eu vou até eles. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, Jesus, quando veio, no capítulo 15 de João, ele registra dizendo assim, eu sou o caminho. A árvore da vida que estava agora oculta, sem nenhum acesso para nós, os seres humanos, Jesus disse, agora vocês têm acesso, eu sou o caminho. Aleluia. Amém. Eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém pode chegar ao Pai se não for por mim. Aleluia. Amém. De maneiras que o homem não tem
Agora, outro meio, já não há um recurso ou seja, a capacidade de viver só de um lado. Agora você tem um caminho. Jesus abriu um caminho e esse caminho nos dá acesso direto ao Pai. Aleluia. Amém. Não é para nos levar e nos introduzir no céu, porque nós nunca estivemos no céu. Aí, levar de volta ao céu. Quando você esteve lá? Eu nunca estive. Quem esteve lá foi Satanás. E ele nunca vai voltar para estar lá sempre. Agora, nós saímos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Aleluia. Então Jesus, no capítulo 15 de João, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que eu sou a videira verdadeira. Amém. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia. E nós somos os ramos dessa videira. Aleluia. E estes ramos estão como? Estão conectados à videira. Estão, disse Paulo, o apóstolo São Paulo, diz que nós fomos enxertados. Enxertados. O que significa que hoje nós estamos recebendo esta vida de Deus em nós. Aleluia. Nós não somos mais pessoas, irmãos, não podemos evidentemente falar isso lá fora. As pessoas lá fora não vão entender, eles não vão compreender. Se não tem Jesus, se não nasceu de novo, não vão compreender. Nicodemos não compreendeu. E quem vai compreender? Agora nós compreendemos. Nós compreendemos que nós já não somos pessoas, digamos assim, comuns. Não somos. Hoje nós somos pessoas humanas, mas também nós somos pessoas divinas. Aleluia. Hoje nós temos a vida humana, mas dentro de nós também nós temos uma vida divina. Aleluia. Amém. Amém? Esse é o maravilhoso plano de salvação de Deus. Fora disto, muitos vão ser decepcionados por viver crentes há anos e não saber discernir qual é verdadeiramente o propósito de Deus em nos salvar, em nos abençoar. Dá para acreditar nisso? Deus não podia fazer isto sem precisar nos salvar? Há tantas pessoas que possuem bens e que não recebem a Cristo, não são cristãos. Isso não pode ser eu não posso levar isto a pregar o Evangelho nesse sentido de que, você aceita Jesus. Não, sejamos sinceros. Jesus em João, capítulo 10, versículo 10, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida. Esse é o plano, esse é o propósito. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Aleluia. Amém. Então o que nós queremos, o que eu quero dizer com isso, é que o homem foi criado por Deus e para Deus. Nós sabemos o objetivo. O objetivo pelo qual Deus fez os céus foi para a terra. Amém? Amém. Amém. Deus fez os céus para a terra para o homem e o homem para Deus. Aleluia. Amém. Então o plano de Deus é este, é que nós possamos viver na terra, mas que nós possamos voltar para Deus. E sabe, Deus estava satisfeito com a criação de tudo, inclusive do homem. E depois da queda, o homem procurou ocupar-se com muitas coisas. E estas muitas coisas pelas quais o homem procurou ocupar-se, no geral, não são coisas más. O que afasta as pessoas de Deus, então esse é o ponto principal. Isso é o que eu acredito principal, pelo que eu já falei até agora, para que você possa compreender essa parte. Que estas coisas, no geral, ao nosso ver, não são coisas más. Por isso você vê as pessoas dizendo, eu não mato, eu não roubo, está bem, não está mal. Eu pratico esporte, não está mal. Outros dizem, eu tenho uma religião, ou seja, não são coisas, digamos assim, pecaminosas, não são coisas más, mas são todas estas coisas que ocupam o nosso tempo, que resumem que, muitas das vezes, não é difícil você encontrar pessoas salvas que não têm tempo para Deus. Elas não têm. Estão ocupadas com muitas coisas ruins. Não. Às vezes se ocupam com muito estudo, outros se ocupam com muito trabalho,
Outros se ocupam, há pessoas que dizem, eu não posso, que hora que é o culto, pastor? Não posso, porque eu tenho futebol, eu tenho jogo, eu não posso. Tenho festas, tenho outros afazeres. Aquelas pessoas que rejeitaram o convite de Jesus, eles tinham afazeres, sim ou não? Justificou. Eles receberam o convite e eles justificaram. E essa é uma parte ruim da história, porque tem uma justificativa quando nós temos um álibi de que nos afasta de Deus, ou seja, eu trabalhei, eu estudei. Na verdade, são álibis que nós temos para justificar a nossa falta de tempo para Deus. Então eles dizem, olha, eu comprei um campo, eu casei, não vai dar para comparecer. Que pena, não é verdade? Quando nós temos esse álibi para não comparecer e não atender o convite de Deus. Mas Deus tem sido misericordioso para conosco. E Deus tem dado-nos tempo para Ele. E nós temos dedicado tempo ao nosso Deus. Você sabe, Deus está satisfeito com nós esta noite, conosco? Amém. Então hoje as pessoas estão confusas porque elas querem a Deus, mas também querem as muitas coisas. Como eu já disse, que não são muitas, às vezes não são coisas... Mas... Por isso fica difícil ter uma clareza com respeito ao propósito de Deus. Em outras palavras, estamos tão ocupados com nossos afazeres, com as nossas coisas, que não temos tempo para Deus. Que lamentável a nossa situação, que triste é a nossa situação. Cada um se esforça para preencher o vazio que há dentro de si. Isso não importa onde a pessoa esteja, seja no Brasil, no Peru, nas Filipinas, no Japão, não importa. Cada um de nós, cada ser humano se esforça para preencher este vazio. Com literatura, com trabalho, passeios, música, passatempo. Nessas coisas nós nos ocupamos 80% eu diria do nosso tempo. Quem não se ocupa 80% do seu tempo com trabalho, com escola, Bom, você já sabe. Quanto tempo nós damos a Deus? Quanto tempo nós tiramos para Deus? Quando pensamos, e você pode tirar eu nunca fui pessoalmente, mas já ouvi testemunho de pessoas que foram e testemunharam. Os cultos na Coreia do Sul, os cultos na China, em média, eles demoram de 3 a 5 horas. São megas reuniões. O que você vai dizer? São desocupados? Não têm o que fazer? Ou estão com muito mais sede, muito mais fome de Deus do que nós? O que vocês acham? Eu creio que estão com muito mais sede, mais fome de Deus do que nós. Até quando nós vamos estar como Isaías, orando para Deus mandar missionários, orando para Deus levantar outros? Até quando? Ou quando vai chegar o momento em que nós vamos orar a Deus e dizer, Senhor, envia-me a mim? Quando nós vamos assumir esta responsabilidade e dizer, Senhor, envia-me a mim? Eu quero ir, eu quero ter tempo, eu quero estar disponível para o Senhor. Sabe, irmãos, Deus está buscando homens e mulheres. Aleluia. Nós pensamos muito em nossas necessidades, mas Deus tem uma necessidade. E Deus conta com cada um de nós. Eu sei que Deus conta comigo. Não sou o único. Se eu falho, Deus levanta outro. Mas Deus conta conosco. Amém. É um desejo do coração de Deus contar conosco. Deus nos incluiu em sua obra. Deus nos incluiu. Deus se mesclou conosco. Lembra-se que nós estávamos, como diz o apóstolo Paulo, sem Deus no mundo, sem esperança. Era assim que nós vivíamos. Mas Deus veio e disse, não, já não estão mais assim, porque agora eu estou com vocês, eu estou em vocês. E junto nós vamos edificar esta obra. Junto nós vamos fazer esta obra de edificação. Por isso Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Glória a Deus.
Com quem Deus está contando? Conosco, com cada um de nós. Porque um dia, irmãos, cada um de nós vamos apresentar diante de Deus. Cada um de nós. Não fique pensando, ninguém aqui, que nós vamos entrar no meio da multidão e é tanta gente que Deus nem vai ver a gente. Não. Não é assim. Não é assim. Você sabe quando você vai no supermercado, né? Com tantos itens lá, você pega o carrinho lotado e você chega no caixa, cada item daquele tem leitura de barra, e dali não passa. Então, você tem uma leitura de barra. É o Espírito Santo. É o selo de Deus sobre a sua vida. E cada um de nós somos únicos. Deus sabe exatamente quem somos. E nós vamos comparecer diante de Deus. Amém. E sabe, nesse dia, não é para julgarmos, porque como você já sabe, salvação é uma coisa, recompensa é uma coisa. Todo crente vai comparecer diante do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, que é estabelecido nos ares, não será para ímpio. Aí não vai ter pessoas ímpias, incrédulas, não vai estar aí. Diante do tribunal de Cristo, quem vai comparecer somos nós, crentes. E diante do tribunal de Cristo, Cristo estará aí, não para nos mandar de volta, não, você subiu até aqui como? Vai para o inferno. Não, não é assim. Todos que estamos aí é para receber galardão ou não. É para receber recompensa ou não. É de acordo com as obras que eu levar, que você levar. Se a sua obra for edificada com ouro, prata, pedras preciosas, você receberá uma recompensa, receberá um galardão. Agora, se a sua obra cristã nesta terra for de madeira, palha, feno, você será reprovado em termos de recompensa. Não reinará com Cristo durante 1000 anos. Essa é a perda. Você não entrará nas bodas do Cordeiro. Esta é a perda. Que prejuízo. Já pensou um salvo que não vai poder tomar posse destas bênçãos? Eu sempre oro a Deus e digo, Senhor, se tem alguma dificuldade, se tem algum sacrifício, se tem algo que eu tenho que fazer, eu quero fazer aqui. Nós não devemos buscar fugir a Deus, dá-nos um escape desse sofrimento, daquela luta, daquilo, não. Porque é através destas lutas, dessas dificuldades, desses problemas, que nós vamos acumulando a nossa recompensa. Aleluia. Nós não temos medo disto, de prova. Nós não temos medo. O que nós não queremos é chegar diante de Deus de mãos vazias. Não queremos chegar diante de Deus de mãos vazias. Então, irmãos, os dias são maus, os tempos são difíceis e as pessoas estão super ocupadas, super distraídas. E a qualquer momento o Senhor Jesus voltará e muitos ficarão. Apesar de dizerem cristãos, apesar de ir à igreja todos os dias, apesar de serem contribuintes, será mais o quê? Ficarão. Sabe por que ficarão? Porque não descobriram, não perceberam qual é o plano, qual é o propósito de Deus. Deus nos salvou e hoje nós caminhamos debaixo de uma promessa. Qual é essa promessa? É que em breve Ele vem nos buscar. Aleluia. Amém. Ele está às portas. Aleluia. Ele está às portas. Quando nós comentamos aqui, como bem disse o presbítero, essas tantas calamidades, e não é exclusivo do Brasil, é um mundo, irmãos, este mundo, irmão Pablo, às vezes eu imagino, sabe, está parecendo hoje, Márcia estava cozinhando lá, não sei o que era, batata, o que era que eu estava cozinhando, você pediu cenoura, e pediu, coloca o pino da panela de pressão, eu coloquei o pino, e daqui 2 minutinhos aquele começa, eu ainda falei para a Márcia, meu Deus, isso é uma bomba relógio, eu vou até sair daqui de perto, porque imaginou, Toninho, se isso aqui, hein, Mira, a pessoa que lá estoura dentro de casa, irmã Rose, Deus me livre, então eu até fiquei com medo de sair de perto daquele negócio. O mundo está mais ou menos assim, vocês sabem, está como uma bomba relógio, está próximo a explodir, mas sabe, irmãos, antes disso acontecer, Jesus veio buscar a sua igreja. Aleluia. Jesus veio me buscar. Jesus veio nos buscar. Jesus veio nos salvar. Porque Ele, diz a Bíblia, Jesus não nos chamou para a ira.
E a grande tribulação, o que será? É a grande ira de Deus sobre os pecadores, sobre este mundo que deu as costas para Deus. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós clamarmos a Deus, porque tem dentro de nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, a vida de Deus, olha, aonde estiver a vida de Deus, vai se unir a Deus no arrebatamento. Aleluia. Aleluia. Amém. Este é o grande imã que está dentro de cada um de nós. Então, é bom nós saber isso. Então, antes do pecado de Adão, não sabemos quanto tempo e como ele vivia. Sabemos que era, antes do pecado, na presença de Deus. Deus não só quer nos salvar, mas toda a nossa família, todos os nossos irmãos, todos os nossos parentes, Deus quer verdadeiramente entrar na nossa casa. Aleluia. Amém. E que Deus nos escolheu para chegar aos nossos familiares. A fonte da salvação de Deus é o amor, o grande amor de Deus. Porque diz a Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo De tal maneira. de tal maneira, ou seja, de tal maneira, que deu seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele, ou seja, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a fonte da nossa salvação é o amor de Deus, e a base da nossa salvação é a justiça de Deus. Aleluia. Deus é justo. Amém. Porque o amor, Deus hoje pode amar, e amanhã Deus pode não amar. Sim. A Bíblia diz que Deus amou a Jacó, mas odiou a Esaú. Sim. Esaú, depois que pecou, ele buscou a Deus e Deus não respondeu. Tarde. Então Deus muda. Se arrependeu Deus aumentou os dias do rei de vida. Deus está disposto para salvar, a mudar o curso, o rumo. Se arrependeu Deus de tudo que fez e diz a Noé: vou destruir tudo porque não me é bom o que está acontecendo agora. Disse a Nínive: Jonas, levanta-te, profeta, vai lá e profetiza naquela cidade para ver se aquela gente se arrepende, porque eu vou destruir aquele povo. E Jonas se levantou, meio com má vontade, foi, bom, vocês sabem. E Deus se arrependeu, e Deus poupou a vida daquela cidade, dos moradores daquela cidade. Então, esse é o amor de Deus. Agora, a nossa salvação, a base, a certeza da nossa salvação é a justiça de Deus. E a justiça de Deus Deus nunca será injusto. Deus é justo. Amém? Amém. Deus é justo. A nossa salvação está baseada na justiça de Deus. A justiça de Deus, diz o salmista Davi, a justiça de Deus é a base sólida do trono de Deus. É o que sustém o trono de Deus. Quero dar alguns versículos para os irmãos, já vamos terminar. Hoje não tem nem como esconder, porque o relógio está bem aqui na frente, né? Perguntar para ele: não olha não, porque está... Mas já vamos terminar. Os versículos que gostaria de estar dando para os irmãos, que tomam nota principalmente, para não dizer que não dei nenhum versículo, apenas para não interromper o raciocínio que eu tinha para trazer aqui, era sobre a importância, né, de ouvirmos a palavra de Deus. Quantos estão ouvindo a palavra de Deus? Amém. Todos. A importância de ouvirmos a palavra de Deus. Isso é muito bom. Isso é muito importante no plano de salvação. Por quê? Porque hoje nós não somos mais a geração criada, nós somos a geração chamada. Nós não somos da geração de Adão criado. Essa geração foi até Abraão. Depois de Abraão, Deus chamou Abraão, e a partir de Abraão, Deus passou a ter como seu povo os chamados, aqueles que ouvem e seguem a Deus. Por isso Jesus veio e disse: aquele que ouve a minha voz e me segue, essa é a minha ovelha. Aleluia. Então nós não somos da geração criada, nós somos o nosso pai é Abraão. E Abraão foi chamado e obedeceu a Deus. Jesus disse: vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Amém? Aleluia. Então, nesse aspecto muito importante, o mais importante é ouvir a palavra de Deus. Como está em Romanos, capítulo 10,
Eu acho que os irmãos vão ter que ler em casa por causa do tempo, né? Mas anota, em Romanos capítulo 10, os versículos de 13 a 17. Esta é uma etapa principal da nossa salvação, que é ser chamado por Deus. Ninguém pode se apresentar. Temos que ouvir a voz de Deus. O segundo, que é muito, eu acho que é importante a gente ler, né? Romanos capítulo 10, deixa eu encontrar aqui. Romanos 10, 13 e 17. Romanos 10, 13 e 17 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão? Olha, como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, tudo está muito relacionado a ouvir. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? 17 e último. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Amém? Então, vejamos que ouvir a palavra de Deus, irmãos, não é desperdício, não é falta de tempo. Você não pode dizer que não tem o tempo para isso, porque é muito importante, porque é com o ouvir que você recebe a fé. A fé está mesclada com ouvir a palavra de Deus. Quando você recebe isso, então você ativa a fé. E o meu desejo é que você saia nesta noite profetizando em nome de Jesus, com o seu nível de fé avançado. O segundo passo, que é muito importante também, depois de ouvir, é arrepender-se, porque se eu escutei e eu não tomei nenhuma atitude com relação a isso, pouco importa. O mais importante é arrepender. Então, Mateus 3:2 e Marcos 1:15, para vocês anotarem. Uma vez que eu me arrependi, eu tenho que confessar. Romanos 10, 9 e 10 e Mateus 10, 32. São os 3 passos aqui que eu considero importantes nessa etapa. Na segunda etapa, que é uma etapa progressiva da nossa salvação, muito importante, que é confessar diante de Deus os nossos pecados. 1 João 1, 9, 10. Muito importante. Essa já é uma etapa de confissão, de reconhecimento. Eu ouvir a palavra, eu conheço o que Deus quer de mim, então eu confesso, me arrependo e confesso. E a partir desse momento, estudar a palavra. Em Mateus 4:4 diz Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Amém? Estudar a palavra de Deus é um dever de todo cristão. Aleluia. Terceiro, orar. Orar, irmãos, é um mandamento de Deus. Eu não posso escolher. Orar, eu tenho que orar. Não orar é pecado, que diz a Bíblia em 1 Samuel 12, 23. Não orar é pecado. Nós precisamos orar, aprender a orar. E último, para não tomar mais tempo, congregar. Isso é muito importante. Salmo 50, versículo 5, Hebreus 10, 25, Efésios 2, 19. Muito importante. Gostaria de passar por todos esses versículos, mas pela hora considero hoje impossível. De qualquer forma, se você anotou, tem tudo aí direitinho. E em casa você pode dar uma repassada. Vai ser bom porque você vai, né, poder continuar estudando em casa. E vai ser muito importante. Eu sei que Deus vai falar ainda mais ao seu coração. Amém? Somos todos crentes. Que Deus abençoe. Quantos receberam a palavra de Deus? Amém. Esse é o plano de Deus. Não se iluda, não se distraia, porque é isso que importa. É você compreender isso. Isto é a chave. É o que cada um de nós precisamos ter convicção, saber. Amém, irmão? Amém. Que Deus abençoe. Fiquemos de pé.